Você convidou alguém e não me avisou? Eu não. Cama. Peraí, mas ela vai falar de quê? Mesa. Filme. E trampo. Muito trampo. Música é meu trabalho. Você não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode. Trabalhar junto. Tudo é bate-papo. Sejam bem-vindos. Salve, salve família, aqui é o Rashid. Oi, aqui é a Dani Rodrigues, bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo. O barato é o seguinte, esse aqui não é um podcast de casal, é um podcast feito por um casal. A gente troca ideia de casal, porque nós somos assim, românticos um com o outro, mas a gente troca ideia sobre várias outras fitas, só ideia de mil grau, revolucionária, filosófica, e é isso mesmo. A gente gosta demais das interações de vocês nas redes sociais e no e-mail. Continuem, camamesetrampo@gmail.com e nas redes sociais @camamesetrampo. Pra quem não sabe, também dá pra ouvir o podcast no YouTube, tá, gente? É só procurar pelo canal Cama, Mesa e Trampo. É isso mesmo, escuta o barato lá no YouTube, entendeu? Escuta lá, no YouTube não pode só ver podcast que tem imagem, que é feito de vídeo, não. Dá pra ver o podcast raiz, que é só áudio. Dá pra ver, não, dá pra ouvir o podcast raiz, que é só áudio também, certo? Aí, no último episódio aqui a gente falou sobre tradições de família e foi um episódio gostosinho, né? Foi da hora, foi um episódio levinho e com cheirinho de café. E domingo, né? Aquele domingo na casa da avó. Inclusive, a gente acabou de tomar um cafezinho gostoso aqui porque tá um frio aqui em São Paulo. Rapaz, Gente, eu não sei ser feliz com 12 graus, desculpa. Tá frio, tá frio. E olha assim que pros nossos irmãos e irmãs de Porto Alegre, Curitiba e por aí vai, é muito, isso aí não é nem frio direito, né, que a gente tá falando. Enfim, mas o pessoal curtiu aí o episódio sobre tradições de família e mandaram vários e-mails aqui falando sobre, e vamos ler alguns aqui. Começando pelo e-mail da Bruna Pafume ou Pafumê, não sei. Bruna Pafume, Bruna, é nóis, vou te chamar de Bruna pra simplificar. Ela mandou um e-mail dizendo que é muito minha fã, obrigado, e que o podcast faz com que ela se sinta batendo um papo comigo. Da hora mesmo, porque essa era a intenção. E ela disse também que tá adorando conhecer mais a Dani. É, minha amiga, mas você não sabe, cuidado, tem limites aí, porque... Gente, se controla, cara. Bruna, um beijo. A Nayara Prestes também mandou um e-mail, falou que finalmente conseguiu pausar a Jane the Virgin pra falar com a gente. Meu Deus do céu, a Daniela é a maior divulgadora de Jane the Virgin da face da terra. Jane the Virgin é maravilhoso. Mas que descobriu o podcast nas nossas pequenas férias, aquelas férias bem curtinhas que a gente tirou no fim do ano, começo desse ano. E ela não conseguiu largar mais. Ela ficou ouvindo tudo um atrás do outro. Falou que fica conversando. O marido dela fica assim: tá falando com quem aí? Ela também disse que é muito parecida comigo e que a gente ia ser amiga se a gente se conhecesse. Fofa. O Iago disse que ele e a namorada Lohane ouvem todos os episódios e que durante 2 anos da adolescência ele morou lá em Ribeirão Vermelho. Ribeirão Vermelho, inclusive, fica do lado de Lavras, pra quem não sabe, ele né? Ele comentou isso. Praticamente meu vizinho lá em Minas, onde a mãe dele mora até hoje. E lembrou que lá as famílias se reuniam em volta da fogueira e numa resenha mesmo pra ouvir as histórias dos mais velhos. Geralmente história assustadora, né? As histórias assustadoras, como do trem fantasma ou sobre o velho do Rio. Isso aí é o que não falta. Eu sempre lembro da história que meu avô contava quando ele trabalhava em Camanducaia, que é em Minas também. Meu avô era tratorista na época, né? Então entrava no meio da mata ali com trator para abrir estrada e tudo mais. E ele sempre conta da história de um cômodo. Uma vez eles acharam um cômodo, assim, chegaram no meio do mato, tinha um cômodo construído sem parede, sem um cômodo construído sem janela e sem porta, assim, com a laje. Então era basicamente um quadrado de concreto. E eles falavam: não, a gente tentou derrubar, mas tinha não sei quanto de espessura de parede, a gente não conseguia perfurar e acabamos deixando lá aquilo lá. Enfim, né? A história que quando eu era adolescente, não, quando eu era criança tinha muito efeito e um mistério danado, porque aquilo ali está ali, sem janela, sem porta, sem nada, o que tem lá dentro. Mas que hoje eu não tenho a menor dúvida de que era mentira do meu avô. Ele contava só pra entreter a gente, mas ele era, assim, um grande entertainer. O Bill Kennedy mandou um e-mail contando que riu demais com o último episódio. Lembrou que uma tradição da casa dele quando ele era criança é que a mãe dele sempre fazia torta de sardinha. O que fez com que hoje em dia ele não aguente nem ouvir falar sobre. Exatamente, cara. Ô Bill...
tamo junto. Eu detesto sardinha também, Deus que me perdoe, mas não gosto de sardinha hoje, porque minha mãe fazia macarrão com sardinha direto. Ah, mano, putz. Tipo assim, não tinha mistura. Abre a geladeira, vê se tem uma lata de sardinha. Aí abre a lata de sardinha e mistura com qualquer coisa. Bota no pão, bota no bolo, bota no bolo. Eu tô brincando. Da hora. Enfim, né? Eu te compreendo, Bill. Contou também que uma tradição legal da família dele hoje em dia é jogar bingo na noite de Natal. A avó dele adora, inclusive ela vive ganhando coisas como cabra, porco e bicicleta nos bingos da igreja. Cabra e porco? De onde você é, Bill? Mano, sua avó ganha cabra e porco e ela leva-se pra casa na boa. Vai chegar... Alguém essa cabra ali, gente, o que nós faz? Põe aí no quintal com os cachorros. E na casa dele, aos domingos, eles vão à padaria para preparar um super café da manhã. Mas ele ficou um pouco confuso sobre a nossa história da tradição do hambúrguer às sextas. Ele achou que isso era uma regra geral. Ah, muito bom, muito bom. Esse aí é dos nossos, então. É a tradição que começou na minha casa e já se expandiu aí pro resto do Brasil, pelo jeito. Mas começou aqui. Eu tenho provas. Ó, o Leonardo Messias sugeriu um quadro no programa só pra xingar aquela pessoa que tem o mesmo sobrenome que ele, viu? É Messias também. É o Bonossauro. Ah, não, é o Biruliro, né? Conhecido como Biruliro aí. Carinhosamente. E mandou aquele áudio do não presidente, né? Lendo aquele artigo que eram só adjetivos sobre ele. Mas acho que é melhor a gente não colocar mais aqueles adjetivos. Nunca ele proferiu palavras tão exatas sobre sua própria personalidade como naquele áudio que circula por aí. Né? Nunca teve tão certo. Mas é melhor não, mas vamos falar de coisas boas aqui, né? Pelo amor de Deus, chega da nossa agenda, da nossa pauta também ser guiado, dirigido aí por esse bico sujo Zé Povinho do caralho. Vai fazer alguma coisa, 28 anos, fez porra nenhuma lá como deputado. Tá bom, já xingou. Ah, meu Deus. Disse também que me ouvindo falar sobre as histórias da igreja e tal, deu pra entender porque que o Ronald Rios, nosso parça, salve Ronald, me chama de bom moço do rap nacional. É nóis. Disse que na casa dele o cuscuz também é de lei. É isso, esse Leonardo é dos nossos, meu parceiro. E várias pessoas falaram isso no e-mail, inclusive, né, Dani? Nossa, todos os e-mails que eu recebi falaram de cuscuz. Eu nunca soube, gente, porque na minha casa não tinha essa conversa de cuscuz. Eu comecei a comer cuscuz. Você é uma família em ruínas, uma família que não come cuscuz. Uma família que tá. Uma família se desmanchando. Minha mãe ouve podcast, hein? Meu pai também. Tem que comer cuscuz. Cuscuz ontem, cuscuz hoje, cuscuz sempre. Já diria nosso amigo Cris. Vários e-mails falando de cuscuz. Incrível, eu nem sabia disso. A Gabriele Costa, que inclusive também falou de cuscuz, disse que também é da Zona Sul e frequentava o Mr. Shake da Jangadeiro. Olha só. Ela ia lá tirar foto com o camelo. Gente, era um ponto turístico. Aí sim, aquele camelo ficava ali na poluição. No dia, aquele bagulho devia ser a coisa mais suja da cidade, aquele camelo ali. Que tinha uns pelinhos, né? Ele era tipo um tapetinho assim em volta dele. Nossa, você também conhece o camelo? Lógico que eu que eu conheço o camelo lá do Mr. Shake, Dani. Você esqueceu que eu morei lá? Mas você era tão pequenininho. Não, mas passava por lá. Aquele camelo gigante, um camelo do tamanho de um prédio, é uma coisa marcante. Fica na memória. Ela também disse que durante a quarentena, ela e a família, que moram no mesmo quintal, criaram uma noite do cachorro-quente. Eles mesmos preparam e passam a noite comendo e resenhando. Da hora, muito bom, né? Muito bom. Fazer o hot dog é da hora também. Fazer o cachorro-quente. Gostoso, mas... Só não pode pôr milho. Ai, não, gente, milho... É tipo milho e cenoura em tudo. Por que as pessoas fazem isso? Não, cenoura no cachorro-quente eu também não consigo compreender. Cenoura em outras coisas, gostoso, gosto de cenoura. Mas cenoura em todas as outras coisas? Mas a cenoura tem função biológica. O milho o quê? Um amigo nosso disse uma vez que o milho só serve pra enfeitar o cocô. Ah, meu Deus, eu racho o bico. Parabéns, viu, Michel? Fiquem aí com essa imagem na mente de vocês.
Bom, tem muito mais e-mails, dá vontade de ler todos eles aqui, mas a gente tá na luta pra ter um podcast com episódios de até 1 hora, então a gente tem que limitar a leitura dos e-mails aí, mas obrigado sempre, continue mandando e-mails, seu feedback sobre os episódios, sugestões de temas são sempre muito bem-vindas, ideias, críticas, enfim, manda tudo aí no camomesetrampo@gmail.com e não esquece de seguir nas redes sociais, tá bom? Hoje a gente vai falar de um tema mais sério, né, pra contrapor e fazer um contraponto aí aos últimos episódios que foram todos aqui, né, foram todos brincalhões e fanfarrões. Hoje a gente vai pra um bagulho mais sério, certo? Daniela, o que nós vamos falar hoje? Introduza o tema. Hoje a gente vai falar de um tema que a sociedade só fala disso, Twitter só fala disso nos últimos meses. Cancelamento e cultura do cancelamento, bora? Bora aí. Gente, nesses últimos meses, por causa de muitos fatores, acho que não é só agora, mas é que esse ano foi um absurdo, né? A gente fala muito de cultura do cancelamento, aí no Twitter vira uma treta, porque existe cultura do cancelamento? Não existe cultura do cancelamento? Ah, mas a pessoa toma uma bronca e já fala que foi cancelada. Tem gente que adora falar que foi cancelado, que fica tweetando falando, fui cancelada pela 20ª vez esse ano. Tem gente que gosta. E se foi cancelado pela 20ª vez é porque não foi cancelado nenhuma, convenhamos. Exatamente. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente pensa, porque tudo isso vai acontecendo, a gente tá aqui, nossas ideias de 1000 graus, então a gente fica conversando, porque você se coloca no lugar dessas pessoas quando você vê tudo isso acontecendo, porque eu acho que tem isso também, né? Porque às vezes a gente vai vendo acontecendo, parte de mim pensa, tem que se fuder mesmo. Fez merda, depende. Que se lasque. Mas sempre depende, eu acho. E aí tem hora que eu sou toda tipo, putz, mas vai acabar com a vida da pessoa, precisa acabar com a vida da pessoa. Mas o que é acabar com a vida da pessoa? Então, assim, são várias coisas pra gente pensar quando a gente tá falando de cancelamento, sobre cancelar uma pessoa, sobre invalidar as ações, a pessoa que ela é, o que ela faz. Enfim, várias coisas, né? Sim, com certeza. E eu acho que aqui, ó, pra começar essa conversa, a gente já tem que fazer uma linha de corte aqui. Linha de corte aqui é o Big Brother. Sem Big Brother por aqui, porque eu acho que o Big Brother já gerou muitas discussões sobre cultura do cancelamento. Agradeço. Então a minha ideia é tipo assim, e todo mundo já sabe o que vai ser dito, e barará, barará. Bom, tirando o Big Brother, vamos falar de outras coisas sobre cultura do cancelamento, né? Que é um tema quase defasado, né? E eu acho que a própria palavra cancelamento, quando a gente tá falando disso, já foi esvaziada. Já foi esvaziada porque as pessoas falam por aí esse negócio, já fui cancelado não sei quantas vezes, se você não foi cancelado ainda, você não viveu, você não é famoso o suficiente, você não sei o que lá. E eu discordo de tudo isso, né, de toda dessa bobagem, porque eu acho que não é o cancelamento, se existe de fato, né, enfim, né, acho que a discussão, pelo menos nesse ponto que eu quero levantar, não é essa. O cancelamento não pode ser um parâmetro para medir se essa pessoa é relevante, essa pessoa é irrelevante, essa pessoa é bico sujo, essa pessoa é cuzona ou não é, tá ligado? Eu acho que primeiro isso é uma coisa instintiva, né, parece que faz parte da história do ser humano, o lance do cancelamento, só que com outros termos, com outras ideias, outras mentalidades e outras atitudes, inclusive, né? Lembrando que cancelamento foi a palavra do ano de 2019, segundo o dicionário Macquarie. E 2019 essa palavra foi eleita como palavra do ano, só que assim, em 2020, 2021 principalmente, não caiu nem um pouco, acho que só hypou mais, né? Só hypou mais aí. Nós, pelo menos aqui no Brasil, tá cada vez pior. Exatamente. Lá na Itália também, por causa do Big Brother lá e tal, verdade. que teve aquele bafafá e tal. E aí, só que isso me leva a pensar um pouquinho mais longe, né? Porque se a gente for buscar lá nas raízes da sociedade, né? Ou, assim, nos pilares da sociedade, nas histórias que moldaram a mentalidade, pelo menos a mentalidade ocidental, né, do nosso mundo, a gente vai perceber que o cancelamento já estava presente. Sabe onde, por exemplo? Nos apedrejamentos da Bíblia, nas histórias de apedrejamentos da Bíblia, por exemplo.
Verdade. Isso já era o cancelamento. O próprio Jesus Cristo, né? O que acontece tudo ali com ele. É o cancelamento daquela época, daquele tempo. E são as consequências reais do cancelamento, né? Isso acontecendo na vida real. Inclusive, a gente assistiu um filme esses tempos agora, que eu acho que pode ser uma boa coisa pra gente falar aqui. Mas eu fiquei pensando sobre isso, nas execuções públicas que haviam antigamente, que eram como um programa, né? Iam as crianças, as famílias inteiras iam pra praça pra ver alguém ser enforcado. Os gladiadores era isso também, não era? Não colocava, tipo, ladrões, não sei o que, pra lutar com os gladiadores. Tinha umas coisas assim também. Ou pessoas pra lutar contra animais, né? Sim. Não necessariamente... Eu não sei se era um... Não deixa de ser no sentido do show, né? Do circo. Porque o cancelamento das redes sociais de hoje também oferecem, de certa forma, um circo pra se assistir. Sim. Né? Muita gente embarca nesse circo, muitas vezes sem saber o que tá rolando, falando groselha, e o que mais tem, assim, a gente que pega o bonde andando, mas eu acho que isso entra. E aí tem uma coisa muito... que é um acontecimento, uma era obscura ali da história da humanidade, que eu acho que é um grande exemplo disso, né? E só pra gente não ficar usando a palavra cancelamento 857 vezes aqui nesse programa, vocês já sabem do que a gente tá falando, né? Mas, enfim, que é a era da Inquisição, né? Sim. Onde havia a caça às bruxas, entre aspas. E qualquer mulher que fosse um pouco mais feminina, um pouco mais livre, era nomeada como bruxa, queimada numa fogueira, jogada de pontes, presa em cárcere privado. Era tão absurdo isso que, enfim, nas pesquisas e tal, eu não pesquisando sobre esse tema, né? Mas um dia me dei de cara com um filme chamado Haxan, 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 um filme de 1922, um filme que vai fazer 100 anos agora, no ano que vem, né? Dirigido pelo Benjamin Christensen, se eu não me engano, da Suécia. E é um filme sobre bruxaria, só que de uma outra perspectiva, porque ele não é aquela perspectiva cinematográfica da bruxa vilã, das pessoas, vamos lá, vamos pegar essa... Não, é a outra perspectiva, é justamente essa perspectiva das mulheres que eram chamadas de bruxas na época, que era, basicamente, qualquer mulher que desobedecesse o marido ou a igreja, né, na época, o cristianismo, né? Então, a mulher que traía, a mulher que bebia, a mulher que ousava fazer não sei o quê, a mulher que as pessoas olhavam e achavam ela de determinada meio estranha e tal, era considerada bruxa. E esse filme ele se aprofunda nas torturas psicológicas, ele se aprofunda na violência, na misoginia da época, no extermínio, e traz vários relatos, entre aspas, porque o filme é mudo no caso, mas ele traz várias histórias de o que era feito com aquelas mulheres. E aí uma parada que me espantou muito foi saber que algumas dessas bruxas, entre muitas aspas, né, dessas mulheres acusadas de serem bruxas, elas eram amarradas, braços e pernas amarrados e jogadas na água. E a mentalidade é que se elas sobrevivessem é porque elas eram bruxas, então eles matavam depois. Se elas morressem afogadas e afundassem, é porque elas não eram bruxas, então elas eram inocentes então Deus iria receber elas, então. Meu Deus. Tá, vai vendo a fita. E aí a loucura é que esse filme, Haxan, ele é uma adaptação de um livro chamado Maleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas, que é um manual inquisitorial que tem várias formas de combate aos praticantes de heresias. Ou seja, várias formas de várias maneiras ou estratégias ou planos ali de combater os pagões que eles consideravam na época, e especialmente as mulheres que eles pudessem considerar bruxas. Meu Deus! E aqui a gente tá falando... mas por que ir tão longe nisso, né, Rashid? Por que vai buscar esse bagulho na história? Porque, assim, muitas das coisas que acontecem na internet hoje, as pessoas não pensam duas vezes pra falar, pra acusar. Muitas das coisas as pessoas não pensam duas vezes pra jogar uma pedra.
E falando das redes, como as pessoas se colocam ali, todo mundo está se autopromovendo, de certa forma, né? Eu estou promovendo meu pensamento, estou promovendo minha ideia, então todo mundo está se expondo demais, porque está fazendo o seu próprio marketing da sua vida, como sua vida é boa ou como sua vida é ruim, porque tem gente que gosta dessa imagem também, ou como sua vida é agitada. É interessante. É interessante ou desinteressante para você, o que torna interessante para outras pessoas, que, né? E aí você abre espaço para que as pessoas vejam o que você faz, para que as pessoas julguem o que você faz, para que as pessoas batam o martelo primeiro pro tipo de ser humano que você é, tá ligado? Muitas vezes sem te conhecer de fato. Conhecendo só o que você coloca ali, de certa forma, nas redes. E o que muitas vezes não representa você, sua personalidade, etc. Mas a minha ideia, trazendo isso aqui, era só o lance de... Hoje acontece muito isso. Tanto o circo, que a Dani trouxe aí falando dos gladiadores, inclusive, na época do Coliseu ali em Alta, quanto a Inquisição. A perseguição, inclusive, a mulheres, ao pessoal do LGBTQIA+. E as pessoas negras. As pessoas pretas. Isso é absurdo. E a xenofobia aqui, né? Com certeza. Nossa, é interessante falar disso aqui, porque uma coisa que me assustou muito quando a gente começou a fazer o podcast, e a gente teve muitas conversas sobre isso aqui em casa, é porque eu sempre gostei muito de internet, eu sou twitteira mesmo, eu posto bastante coisa, interajo bastante por ali, mas eu sempre tive muito medo de ser vista e de ser atacada, assim. Então, eu sempre fui meio... Eu posto muito, mas é sempre umas coisas meio aleatórias. Não deixo entrar muito na minha vida. E aí, o podcast, quando a gente começou a fazer, eu senti que eu tava abrindo porta pra isso. Então, eu tinha muito medo de expor mesmo as coisas que eu pensava. Então, se você pegar os primeiros episódios hoje e ouvir... Eu lembro muito, acho que, se eu não me engano, foi aquele sobre a sua influência no mundo, que terminou e eu tava chorando. Porque eu tava me sentindo... exposta, e eu tinha muito medo de onde aquilo poderia parar depois, de como as pessoas poderiam receber e depois me atacar sobre aquilo, ou sobre abrir e falar sobre síndrome do impostor, eu sendo uma empresária de um artista no mercado da música, tendo conseguido me destacar, mesmo sendo fora do padrão das empresárias musicais no Brasil, eu ir lá e falar, mas tem hora que eu me sinto uma fraude, porque você tá... a partir do momento que você fala isso, na minha cabeça, você tá dando espaço para as pessoas falarem isso para você. Quando eu falo isso em voz alta. E aí, qualquer coisa que eu errar, porque eu erro bastante, todo mundo erra. E aí, qualquer coisa que você pegar e fizer no seu trabalho, que seja putz, mancada, não era isso aqui... E não tô falando de coisas... Não tô falando de racismo, de machismo, de falar merda, de ofender alguém. Eu tô falando no trabalho, de errar no trabalho numa coisa que seja visível para as pessoas. As pessoas usarem tudo que são os meus medos, as minhas neuroses contra mim. E aí uma coisa vai ligando à outra. E aí a gente vai ficando cada vez mais recluso, cada vez com mais medo, com medo dos ataques, com medo do cancelamento. Então isso para mim é realmente uma questão, assim. Então falar disso aqui para mim é eu entro naquele bagulho, não fale seus planos altos, porque invejosos não dormem, não sei o que lá. Eu não fico pensando nisso. Mas eu fico pensando em não fale suas fraquezas alto, porque as pessoas montam em cima disso. E aí cá estou eu falando sobre cancelamento, morrendo de medo de chegar uma hora e eu ser o alvo disso aí. E eu acho que às vezes as pessoas esquecem que elas podem chegar nesse momento. Porque sobre temas sensíveis, estamos todos em desconstrução. A gente foi criado no mundo que ele é. Que o patriarcado dominou, onde, as pessoas normalizavam expressões que são muito racistas. A gente descobrir agora que denegrir é uma palavra que não pode usar, porque não é legal. Porque você está falando de algo sério, você está diminuindo, uma raça, entendeu? Então, a gente conversando sobre tudo isso, uma hora ou outra, você vai soltar alguma coisa, mas você tem que saber, você tem que tentar se informar, porque se você está na internet o dia inteiro para xingar todo mundo, para falar tudo, para falar um monte de coisa, você tem que estar lá para pesquisar e não fazer besteira também, sempre que possível. Mas eu também não gosto desse negócio de nossa, a pessoa falou aqui, ó, foi um deslize, vai a cachorrada toda em cima, mata a pessoa, e às vezes é uma coisa que a pessoa, é um deslize. É diferente de quando é um xingamento. Tô falando de, usar a palavra denegrir. Gente, você vai acabar com a carreira de alguém porque a pessoa usou a palavra denegrir? Não, você vai chegar e falar, olha, essa palavra não é legal. Aí
dependendo da reação, você desenvolve esse assunto. Então, acho que tem vários pontos que a gente tem que pensar sobre o cancelamento, porque eu acho que envolve muita coisa, né? Eu acho que, como você falou, às vezes é um deslize. A gente tem que ter muita noção de quando isso representa de fato o pensamento da pessoa. A gente tá cansado de ver por aí influencers, apresentadores de programa, youtubers e tal, que são idiotas, são imbecis, de fato, declarados, né? E aí quando ele faz uma piada, faz um bagulho e tal, muitas vezes aquilo representa o pensamento da pessoa. Tá conectado com outras ações dele, né? Exatamente, porque faz parte do ambiente que ela criou pra si. E aí você... esse cara aqui, a gente sabia que uma hora ele ia dar essa brecha aqui, porque tudo que ele fala esbarra nisso aqui. Ele só não tinha declarado ainda. Agora, outra coisa é uma pessoa que às vezes é pega pela retórica, né? Fala uma coisa porque, assim, no meio ali de um argumento, uma frase sai fora do... Igual eu quando fui falar aqui, um cômodo sem parede, entendeu? Só que às vezes a pessoa vai falar uma parada ali, vai expor uma ideia e é pega pela retórica. Troca uma palavra, uma ordem, não sei o quê. Aí é diferente. Mas a gente sabe que muitas pessoas estão na internet entediadas, morrendo de vontade, com os dedos coçando, procurando alguém que vai dar essa brecha. Sim. A brecha que o sistema queria. E nesse caso o sistema é o algoritmo. E eu ia falar exatamente isso. Eu tô aqui, tipo, Rashid falando, eu tenho uma coisa pra falar, porque é isso. Eu ia falar que já tem várias pesquisas, e quem trabalha com internet sabe disso. Quando você posta alguma coisa que é em tom de ódio, em tom de questionamento, quando você tá apontando dedos, o engajamento costuma ser muito maior do que quando você vem com uma mensagem positiva. Com certeza. E aí tem muita gente que se apaixona por isso. Sim. Se apaixona pelo engajamento desse tipo de coisa. Então se apaixona ali pelo mito e aí vai embora nisso aí. Aí você pode ver, tipo, tem perfil que você olha, a pessoa fica o dia inteiro postando coisas pra chamar isso, pra chamar esse tipo de gente, né? E a minha concepção da lacração é essa. Sim. Porque eu acho que também houve um esvaziamento. Às vezes a pessoa quer falar um barato porque sente que tem uma voz, e aí tudo, mas agora que ela lacrar e não sei o que lá. Não, aí houve um esvaziamento do termo, porque a lacração para mim se refere a uma militância forçada, né? Uma militância marqueteira, vamos dizer assim. E para mim, o sentido real da lacração tá aí, quando a pessoa passa seus dias assim, procurando esse engajamento que vem do ódio de outras pessoas ao que essa pessoa diz. Sim. Eu sei que eu vou falar um bagulho aqui, eu vou falar um barato aqui que os bolsonaristas vão se morder. Eu vou falar um bagulho aqui agora aqui. E aí, isso é fácil de identificar. Tem várias pessoas, na minha timeline mesmo, tem várias pessoas que eu não deixo de seguir por muita educação. A minha fama de bom moço aí, ó. Mas que as pessoas passam vários dias, todos os dias assim. Todos e tem os dias gente que assim. é muito legal, mas aí na internet fica isso aí, né? Exato, tem várias pessoas. Porque se apaixona pelo engajamento. Isso é igual se apaixonar pela selfie. Eu acho que a selfie hoje em dia, ela tem injustiçado, porque ela já nem tem mais esse efeito. Mas houve um momento, talvez por os influencers, assim, a harmonização facial da vida aí. Mas já houve um momento em que a selfie era a foto mais bombada de qualquer artista. Assim, precisa do engajamento aí, posta uma selfie, tá ligado? Ou acho que hoje ela já nem tem mais esse efeito, porque as pessoas gostam de ver a vida do artista, né? Querem um lifestyle. Putz, eu quero ver se você tá daquela Havaiana branca e azul, ou se você tá com um Adidas novo no pé, ou se você tá com o Easy, se você tá de... Entendeu? A pessoa não quer mais saber, não quer só saber da sua cara. Beleza, da sua cara eu já conheço, entendeu? Mas o efeito do engajamento, a endorfina liberada aí no cérebro da pessoa, sei lá, é isso, né? É tipo, peraí, postei um bagulho que irritou, agora eu quero postar outro bagulho que irrite também. Eu quero postar outro barato esse sucesso acaba viciando a pessoa. E eu acho que quanto mais você fala, maior a probabilidade de uma hora você tropeçar na sua própria língua e falar uma groselha que, mano... Aí embaçou. E aí você já inflamou sua audiência. Sua audiência já está inflamada. Então eu sou totalmente a favor a não inflamar a audiência. Porque a hora que vem se crescer pra cima de mim, eu falo... Desculpa, que isso?
E, tipo, passou. Agora, se você já inflamou as pessoas estão predispostas a hora, qualquer mini deslize, qualquer hora que você for pego pela retórica, elas vão querer te destruir, te comer viva, né? Mas aí são os contrários, né? Geralmente não é o seu engajamento do dia a dia. São as pessoas que não gostam do que você faz. Mas que engajam pra caramba nesses casos. Com certeza, né? Porque você tende a cultivar esse tipo de pessoa. Mas aí tá, aí eu trago um contraponto. Porque eu acho que as coisas, né? Aí vem um equilíbrio. Porque também essa cultura do tema de hoje, a gente tá repetindo 1 milhão de vezes, né? A cultura do cancelamento, ela trouxe uma coisa que é o bundamolismo. Sim. Que é o seguinte, a pessoa tem medo de expor uma opinião porque ela tem medo de ser cancelada. Ela tem medo de expor um pensamento porque ela tem medo de que, mano, vai cair, vou perder seguidor. O que a gente viu aí nas eleições? Aqui nós é o rap, né, mano? Nós fala os bagulho, nós apanha, nós levanta, nós bate, nós apanha, nós levanta, nós bate, nós apanha, nós levanta. É isso aí. Uma terça-feira comum na vida de qualquer adepto do hip hop sensato, né? E que exerce sua voz ali de certa forma. Mas, por exemplo, a gente viu a menina lá, Marília Mendonça, foi se posicionar na época das eleições lá. Nossa! Aí cai show, e cai não sei o que, cai não sei o que. Aí ela, tipo assim, meio que ela rapidão, meio que voltou atrás. E aí o que a gente cria? Toda uma geração. Não é à toa que a gente viu esse acontecimento aí com a seleção brasileira, ao lance de, será que os caras não vai pra Copa América? Os caras vai pra Copa América, não vai? Não à toa a gente viu isso, porque essa era onde o cancelamento existe, de fato, é real, ela cria o bundamolismo, as pessoas têm medo de expor opiniões. Elas tendem, na verdade, a ser bem populista quando precisa expor alguma opinião, porque aí é o menor risco que elas têm. Então, não expõe opinião. Quando expõe alguma coisa, é super populista, assim, porque aqui eu não vou me dar tão mal, assim. Aqui eu vou ficar na minha zona de conforto. Sim, teve aquele episódio da Cláudia Leite em Altas Horas, foi exatamente isso. Foi esse o argumento dela. Falou, eu prefiro não me envolver nesses assuntos, porque é muito inflamado. Bunda mole. E ela é por causa disso tudo, porque ela sabe que a audiência dela, um artista, um influenciador, esse pessoal de internet aí que tá bombando, todo mundo sabe quem é a tua audiência. Você sabe quem te consome e do que essas pessoas gostam. Não é à toa que essas blogueiras, instagramers, que é blogueira sem blog, né? Não sei como chamar. Influencers. Elas postam lá, tipo, elas sempre falam, tipo, nem de direita, nem de esquerda. Porque elas sabem. Peraí que eu tô analisando. Quem fala isso é de direita. Sempre, gente. Só ficou com preguiça de assumir. Sim. Com medo, na real, né? Aí é o bundamolismo. É o bundamolismo. Porque, assim, a pessoa que fala isso, muitas vezes... eu só não vou ser injusto de generalizar, mas na maioria dos casos das pessoas que falam isso, ela não se deu nem ao trabalho de pesquisar historicamente na política o que é a direita e esquerda. Ela não sabe. Ela acha que o direita é o Bolsonaro e a esquerda é o comunismo do PT, que nunca existiu. Nunca se falou em comunismo nos governos do PT aqui. O governo do PT nunca combateu o capitalismo, vamos dizer assim, né? Muito pelo contrário, ascendeu a classe C a uma classe média que depois, né, votou contra o próprio PT para garantir a sua segurança, que não veio também, né? Então, não vem. É a ciranda da história. Mas essa galera é tipo assim... tem outra, né? O pessoal de direita precisa sair desse bundamolismo e entender que, tipo, tudo bem ser de direita. Só não dá pra ser tosco igual o Bolsonaro. Cuidado com o que você deseja. Não, mas é que, gente, pelo amor de Deus, eles precisam se afastar dessa tosquice que é esse governo. Tipo, porque o problema, gente, não é... Eu concordo? Não concordo. Mas o problema não é a pessoa ser de direita. Mas é que existem casos e casos. Tipo, coisas que você defende, coisas que você... Tipo, que você acredita. E tem aquele extremo tosco que a gente tem no nosso governo. Que sei lá o que é aquilo. Tipo, entendeu? Então, assim... Tipo, tem que falar... Então, assim, essas blogueiras de alto padrão que postam marcas gringas, etc., elas sempre vêm com esse discurso. Não, porque eu não tô nesse
como é que é a palavra? É polarização, nessa polarização, porque eu não sou de direita nem de esquerda, prefiro não falar desse tema. Gente, é tipo assim, não falar nada, não falar isso. Mas isso... e também muitas vezes é uma desculpa para que a pessoa não se aproxime disso nunca, né? Tipo assim, ela se isenta da obrigação de ter que saber alguma coisa. Eu prefiro continuar aqui recebendo meus bagulho e postando meus vídeos aqui, minhas dancinhas. E é isso, não tem nada de indigno, não. Segue sua vida aí também, mas também não se envolve depois, entendeu? Porque aí depois vocês correm lá e faz Vota 17. Aí depois corre lá e faz Cypher, vem pra rua, tá ligado? Lembra disso aí? Vota 17 na semana seguinte fala, eu vou ter não morrer. Pô, pelo amor de Deus, mano. Os nossos irmãos lá do rap lá fazendo Cypher vem pra rua na época lá, né? Pra tirar a Dilma, tá ligado? Assim, e não que tenha que defender a Dilma, pelo amor de Deus. O lance é... Cara, estavam fazendo coisa ao lado do Márcio Garcia a favor de Aécio Neves, cara. Basicamente é isso. Também só ficaram com preguiça de falar a favor do Aécio Neves. Mano, pelo amor de Deus, rapaziada. Vamos se informar um pouquinho mais, tá ligado? Vamos se informar um pouquinho mais, porque fica bem difícil aí. Fica bem difícil. Mas assim, opiniões fortes aqui nesse podcast, né? A gente acabou indo um pouquinho pro lado da política, assim. Então já mas ia porque querer... muito do que acontece hoje envolve política, né? Muito das opiniões que são canceladas ou não envolvem isso. Eu poderia vir aqui nesse sentido esvaziado do cancelamento, eu poderia vir aqui falar que fomos cancelados já algumas vezes por causa de política. Não fomos cancelados. A gente só apanha na internet muitas vezes por causa da nossa opinião, tá ligado? Mas eu não vou concordar com... Não tenho como concordar com o Bonossauro aí, tá ligado? Não tenho, mano. Não tenho como concordar com esse cara. Eu amo os nomes, gente. Bozoadas, Bonossauro, Pirulito. Eu não tenho como concordar, não tenho como falar nada assim, tipo, tá ligado? E se fizesse alguma coisa, fez um bagulho que presta, fez uma parada aí. Estamos esperando esse momento ansiosamente. Se fizesse, eu ia falar, não fez mais que obrigação, seu canalha. Estamos ansiosamente esperando por esse momento pra falar, aí sim, fez uma pra Deus ver, mas até então, tá ligado? Tá difícil. Rashid, eu quero te perguntar uma coisa. Tava pensando aqui enquanto você falava. Você já cancelou artistas, pessoas, personalidades, etc. E quando você cancela, se você cancela, quando você cancela, como você cancela? Tipo, o que é o cancelamento do Rashid por alguém que fez algo que ele não concorda? Exatamente, mas primeiro a gente tem que ver o que é o cancelamento. O que é o cancelar? O ato de cancelar, a ação, a atitude. Eu estou cancelando essa pessoa. É deixar de seguir? Eu Entendeu? faço isso. Tá, mas isso é cancelar? Eu cancelei ele do meu alcance. Não, você se cancelou para aquela pessoa também. Você só se retirou. Eu não sou de direita nem de esquerda. Basicamente você fez isso, tá ligado? Quando é um artista, eu deixo de consumir, sem dó. É tipo assim, eu tiro da minha playlist. E assim, gente, eu vou além. Eu cancelo artistas num nível assim. Putz, isso aqui é muito tosco e tá todo mundo pagando um pau. Eu não dou um play mais nem pra fazer piada. J.K. Rowling. A J.K. Rowling. Tipo, eu cancelo. Tipo, pra mim, eu esqueço que ela existe. Eu fui fã de Harry Potter. E os livros que você tem? Então, sim, eu fui muito fã de Harry Potter. Eu li toda a saga quando eu era criança, adolescente. Hoje em dia eu não consumo mais coisas do Harry Potter, porque já passou, não saiu nada novo. Mas é uma saga pela qual eu tenho carinho. E a J.K. Rowling é uma artista, é uma autora que eu não vou comprar um livro novo dela, porque ela não é uma pessoa que me interessa. Então, tipo assim, eu não sigo ela nas redes sociais, eu não interajo com outras coisas que ela faz, não quero saber a opinião dela sobre nada, porque ela tem opiniões que eu discordo plenamente na minha vida. Tipo, e aí, gente, a J.K. Rowling é um exemplo clássico de gente que eu não sei porque as pessoas fazem isso. Tem assunto que você pode simplesmente não falar. É tipo assim, é o Rashid acordar um dia e falar: bom dia, família, como é que você está? Tava pensando aqui sobre a questão do aborto. É tipo assim, deixa eu falar. Mano, cala a boca, ninguém perguntou. Mano, por que a J.K. Rowling, uma mulher hétero cis, quer todo dia discutir se pessoas trans são homem, é mulher, se não porque é, se não é? Porque ela é preconceituosa. Isso faz parte da atmosfera de vida dela.
Ela é preconceituosa. Idiota. Ela é preconceituosa, exatamente. Mas assim, eu também não te vi tacando fogo nos livros que tem da J.K. Rowling aqui em casa. Não. Entendeu? Mas então. Mas é justamente a personalidade dela não me interessa mais. Eu não vou consumir nada novo que ela fizer. Sim. Eu já comprei os livros, eles Sim. já estão aqui. Já fez ela rica, milionária. Nossa, e agora com ela 5 pode. livros. Agora ela pode continuar milionária e preconceituosa. A questão é essa. Tipo, como. Eu não tô falando que isso não é efetivo, porque eu também faço isso. Né? Eu também faço isso, é o que eu posso fazer, né? Eu me sinto na obrigação de fazer o que está ao meu alcance. A Dove fez o comercial lá que a pessoa preta entrava no banho e saía branca. Eu nunca mais comprei um sabonete Dove na minha vida. Nunca mais peguei um creme da marca na minha vida. E se quiser me patrocinar, não vai me patrocinar. Infelizmente, não vou pegar esse dinheiro, tá ligado? Não vou pegar esse dinheiro. Infelizmente não, nem essa palavra, né? Só pensando no dinheiro, assim, que poderia ajudar ali. Mas não vou, mano. Porque não, tá ligado? Não dá. Tipo assim, aí talvez daqui 10 anos, pessoal... Não, a marca se reformulou, a gente tem uma estrutura, a gente tem a área que cuida da diversidade, a gente vigia para que a gente contrate pessoas negras, pessoas trans, tenha mais mulheres aqui na nossa... Mulheres comuns, mulheres normais. Exato, e não só como modelos, mas cuidando dos business, porque se tem pessoas pretas lá, se tem pessoas LGBTQ lá, se tem mais mulheres... Elas não iam deixar várias dessas brechas que passar. Não iam deixar passar. Sinal de que continua com uma estrutura super retrógrada e tradicionalista. Cheio de homem branco lá falando, não, bota esse bagulho aqui, que o bagulho vai pá, mano. Tá ligado? Inclusive a Dove fez uma ação no meio do BET esse fim de semana. Eu nem vi isso aí, mas que tem várias coisas que a gente tem que pensar quando se trata de Estados Unidos também, que é o capitalismo muito forte. Então, várias coisas ali, ó, passou ações e pá, né, fez, já cuidou. Mas aí até pingar no nosso bolso, nós tá falando de Brasil, né? Mas eu me sinto nisso, né? A marca deu brecha, eu não entro num Carrefour e num Extra. Há não sei quanto tempo, no Carrefour, desde o bagulho aqui agora do ano passado, desse ano, não me lembro agora, perdão. Foi no final do ano passado, eu acho, ou início desse ano, não lembro. E na outra brecha do Extra, eu não entro em nenhum desses dois mercados, não sei faz quanto tempo, cara. Eu não entro, mano. Não entro. Até que, assim, a marca se reestruture e um dia prove que não, agora nós pá, mano. Entendeu? Agora nós tá fazendo um bagulho certo. Agora a gente tá conscientizado, mudamos a estrutura, aquelas pessoas responsáveis por determinadas áreas, aquelas cabeças mais antigas ali, e elas já não representam mais o pensamento da empresa. É isso que a gente quer ver. Porque o que eu quero ver não é o fim das coisas, o fim das pessoas quando elas erram. O que eu quero ver, eu quero demonstração de humanidade e de sensibilidade. O caso Danilo Avelar, por exemplo. Eu segui o cara, adorava o cara. Mano, o cara foi lá e falou aquele bagulho. Na mesma hora, mano, já assim que a gente começou a perceber que era real, né, que não era, que era ele mesmo e que ele mesmo que falou, já fui lá, já parei de seguir nos bagulhos, já fui lá e já cobrei o Corinthians publicamente lá. Não que a cobrança do Rashid faça grande diferença, mas a minha, junto com um monte de outras pessoas, faz grande diferença. Então eu faço o que eu sinto que tá ao meu alcance, entendeu? Rashid, você quer que o Danilo Avelar morra e suma da face da terra? Não, eu quero que ele entenda a gravidade do erro dele, que ele pense, que ele entenda que não pode errar e soltar uma nota de esclarecimento que tá tudo certo. Um erro desse tamanho, né? Tem que entender que o erro pesa, há consequências e que ele se arrependa, reflita, aprenda e aí então um dia possa seguir o seu caminho sabendo que aprendeu com seu erro e hoje tem uma nova mentalidade. É isso, é para isso que isso deveria servir e não para sumir com as pessoas da face da terra, tá ligado? Ah, pera aí, o cara lá falou um bagulho e tá... Vamos lá, vamos bater até ele sumir. Porque isso é muito injusto. Quando você abraça esse tipo de coisa e você permite que esse tipo de coisa aconteça, né? Esse lance de vamos sumir com essa pessoa da face da terra, né? Vamos acabar com a carreira dessa pessoa, vamos acabar com o canal no YouTube, com o Instagram, vamos fazer essa pessoa sumir, acabar com a carreira dela. Quando você permite que esse tipo de coisa aconteça, você está correndo um grande risco de que... E quando for o engano? Sim. E quando a pessoa for acusada injustamente?
E aí eu separei vários casos aqui que são que tiveram consequências na vida real. Como, por exemplo, um caso que foi um dos mais famosos, que foi o caso daquela mulher, se eu não me engano, Fabiane o nome dela, né? Porque essas pessoas têm nome, né? Se eu não me engano, é Fabiane o nome dela. Que ela foi espancada e morta no Guarujá, porque começou a rolar um boato nas redes sociais de que ela praticava bruxaria fazendo sacrifícios com crianças. E aí tinha a foto dela, erroneamente. E aí pegaram ela, espancaram e até a morte. Gente, isso é uma coisa muito importante. Muita atenção nessas correntes de tipo, compartilha a foto essa foto aqui porque essa pessoa fez isso e aquilo. Você não sabe se é verdade, se é só alguém querendo se vingar por alguma coisa, se é um boato sem fundamento, se só colocaram a foto de uma pessoa preta aleatória, que é o padrão. Tipo, então assim, você tem que prestar atenção. Eu não compartilho esse tipo de coisa porque eu realmente tenho medo da minha influência fazer com que machuque alguém injustamente. Já pensou? E aí segura esse peso aí, essa mochilinha nas suas costas depois. Entendeu? Só que tem gente que não pensa duas vezes. Tem artista, tem influência que não pensa duas vezes, inclusive antes de falar. Exato. E aí, isso trazendo um pouquinho mais para nossa realidade, estou falando de casos extremos, estou falando de receber uma foto no WhatsApp, nas redes sociais. Mas aí, e quando você pega uma pessoa e começa a apedrejar ela ali no Twitter, no Instagram, falar um monte de coisa, falar que ela acabou, que a carreira dela acabou, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, e se essa pessoa entrar dentro da casa dela e atentar contra a própria vida? Às vezes foi um desses erros que a gente fala que foi pego pela retórica, que era uma coisa que, tipo, que ela não sabia o quanto aquela palavra poderia ser ruim. Então, assim, a gente tem que prestar atenção em como a gente reage. E aí tem um outro ponto, que é um ponto meu, Daniela, é que não dá pra fazer sempre, mas eu sempre levo em consideração algumas coisas, tipo assim, eu não vou sair atacando pessoas do rap na internet, mesmo quando estão erradas, tipo assim, eu não fico toda hora, tipo, apedrejando a pessoa, porque eu sei o quanto a gente já sofre preconceito no mercado, na vida, tipo, por causa de questão social, por causa de raça, por causa de gênero, por causa de um monte de coisa. Então, assim, a pessoa tá errada. Eu tenho um monte de opinião, eu não sou isenta disso. Eu falo disso com os meus amigos e falo, puta que pariu, mas só erra nessa merda. Não. Aí chega no Twitter, eu finjo que não está acontecendo nada, por mais que isso doa em vários momentos, mas porque assim, eu não quero ficar atacando. E eu levo isso em consideração pra mulher, pra pessoas negras, porque assim, gente, a gente já sabe o quanto a gente sofre na sociedade. Já tá todo mundo questionando a pessoa. Eu preciso questionar também? Isso, tô falando na maior parte dos casos e em casos que dá pra gente, tipo, colocar isso na frente. Ah, não, agora é uma coisa muito séria, a gente tá envolvendo, tipo, ela realmente ameaçou algo muito sério, cometeu um caso de racismo muito grave, tacou o foda-se quando foi cobrada. Tipo, aí sim, aí eu vou falar, olha, desculpa, errou e é isso aí, que se dane, quero bem que se lasque longe de mim, entendeu? Eu acho que, na maioria dos casos, as coisas são desproporcionais, né? Mas a gente tem casos de pessoas que a gente tem a convicção, não, mas essa aí merece e tal. Mas eu sempre busco ali pensar no caso, mas e nós, né? Se alguém inventa uma história dessa contra nós, se alguém faz não sei o que lá, ou se a gente comete um deslize desse, eu acho que ninguém se põe no lugar, primeiro. Mas eu acho que muitas das coisas a gente tem que refletir também baseado em como a pessoa reage àquelas situações. Sim. A gente teve pessoas dentro do rap, por exemplo, casos de pessoas que foram acusadas de ter falado tal coisa e a pessoa reage com essa empáfia, tipo assim, mano, eu quero que você se foda, mano, é isso mesmo que eu acho, tá ligado? E toma e receba e vocês vão continuar ouvindo meu barato aí porque eu sou foda e foda-se, tá ligado? É tipo assim, não, tio, aí não. Não, você tá de brincadeira. A pessoa não demonstrou mínimo arrependimento, mínima noção, mínima sensibilidade. É aquilo que eu falei. Humanidade e sensibilidade. Eu espero isso de uma pessoa que erra, que ela entenda o erro dela. Tá ligado? É isso que eu espero das pessoas. Se vai resolver, se vai adiantar, se essa pessoa tá verdadeiramente arrependida. E eu não tô falando de fazer um vídeo chorando e postar no outro dia, que aí no terceiro dia vai estar tudo suave de novo. Pode lançar uma música aí que nós vai ouvir. Não tô falando disso, não. Eu tô falando de se arrepender e aprender. Dar o tempo para as coisas acontecerem. Tá ligado? Eu acho que ninguém tem essa noção. Mas a verdade é que no fundo, quem está preparado para isso? Porque assim, a pergunta que eu faço pra você,
que tá ouvindo a gente é: e se você, agora, na hora que você terminar de ouvir esse podcast, entrar nas suas redes sociais e descobrir que você foi cancelado por alguma coisa que entenderam errado que você postou? E aí? Meu Deus. E aí? Qual que é a situação, né? Então, no final das contas, ninguém tá preparado para isso. Ninguém tá preparado para isso. A questão é que a gente tem uma vasta multidão de pessoas que estão desumanizadas e desumanizam as outras pessoas. Sim. Com racismo, com misoginia, com homofobia, com xenofobia. Nem sempre apenas com isso, né? Enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto situação social, tem gente que está acostumado a desumanizar os outros por causa da sua própria falta de humanidade. E isso não é novidade, isso a gente vê também. Sim, e experimenta analisar as coisas que você vê na internet sobre isso. Eu tô falando de internet porque hoje a internet é onde a gente vê as coisas acontecendo, tá, gente? Tipo, experimenta pegar e lembrar assim da sua cabeça, falar, putz, quem que foi cancelado que eu acompanhei esse ano? Fulano, fulana, fulano, ciclano, nana. Aí você faz as contas e vê como pesa diferente quando é uma pessoa preta. Lógico. Quando é uma mulher. Lógico. Quando é uma pessoa que já é, tipo... Sei lá, gente, a gente pega... a Luísa Sonza, pra mim, é um grande exemplo, assim. Porque ela... Tudo que ela faz tá errado. As pessoas atacam muito ela. É realmente, tipo... Eu não tenho relação com a música dela. Não é, tipo, não tenho nada, assim. Mas eu acompanho por causa das... Tipo, notícia. Toda hora algum ataque que essa menina sofre. É uma menina de 22, 23 anos, sabe? Então, assim, as pessoas escolheram que ela é atacada. Então, tipo, se ela veste uma roupa, tá errado. Se ela dança, tá errado. Se ela namora, tá errado. Se ela casa, tá errado. Se ela separa, tá errado. Tipo, se ela casa é por causa do dinheiro. Se ela separa é porque ela traiu. Se ela começa a namorar outro, ela tinha traído o marido anterior, que vocês achavam que ela tinha casado só por causa do dinheiro. Tipo assim, se ela separa é porque ela, tipo, um queria o filho, outro não queria. Sabe, fica sempre assim, nada que ela faz tá certo. E é sempre uma chuva de ataque em cima dela. E isso pra mim é fruto dessa coisa, dessa cultura de... Tanto a pessoa, né, a vida dela é um produto, né, ela está exposta sempre, 24 horas por dia, e o povo, né, o público acha que tem esse direito. Mas não porque ela se expõe. O expor é o trabalho, né, faz parte, é o produto, a imagem que ela está vendendo. Mas o público se sente, por algum motivo, se sente no poder e no dever e no direito de opinar, de julgar, de bater esse martelo. E aí começa a corrida de quem bate o martelo antes. Porque quem bate o martelo antes tem mais RT. Sim. Tem mais like, tem mais, bomba mais. Viralizei. Irrita mais. A questão é como você estava falando, mas e quando isso extrapola e vem para a vida real? Quando a pessoa tira a própria vida por causa disso. Ou quando a pessoa atenta contra a vida de outras pessoas por causa disso. Né? Quando isso extrapola. Quando a pessoa recebe ameaças. Ou a família da pessoa recebe ameaças. A gente viu isso. Viu isso aí naquele caso do Djonga, por exemplo. Quando a pessoa foram na porta da casa dele. Foto. A pessoa ali não estava preocupada com Covid. A pessoa ali não estava preocupada com isso. A pessoa ali, ela tem um bagulho, tem uma raiva, um ódio tão gigante da figura do Djonga preto, retinto, bem-sucedido, que ela se viu no direito de pôr uma brecha qualquer que estavam esperando. Ela saiu da casa dela, foi até a porta da casa dele pra ameaçar ele e a família dele, tá ligado? Tipo assim, aquilo ali não é normal. Ele não tava... aquilo ali não é normal. Ele não tava preocupado com o coronavírus. Senão ele não tinha nem saído da casa dele. Sim. Ele ou ela, não lembro, né? Era um cara. Era um cara, né? Entendeu? Mas ele se preocupou em até lá. Isso pra você ver aonde a cabeça das pessoas tá, até onde as pessoas são capazes de ir por causa da sua própria falta de humanidade. Pra mim é isso, né? Eu queria puxar aqui duas coisas, assim, que é o seguinte... uma coisa que está totalmente ligada com o que eu falei no começo, que é o Holocausto Brasileiro, um livro que eu acho que eu já citei aqui em algum momento, que é sobre um manicômio, né, um hospício chamado Colônia, que ficava em Barbacena, Minas Gerais. E aí tem um livro sobre esse manicômio chamado Holocausto Brasileiro. E acabou de sair a série no Globoplay. Globoplay, paga nós. Acabou de sair uma série lá no Globoplay. Enfim, e esse livro fala desse manicômio
E ali onde vários pacientes eram tratados, inclusive com lobotomia, com práticas totalmente, assim, retrógradas e invasivas, é a palavra mais bondosa que se pode usar nesse caso. Com práticas absurdas, tratamento de choque e tudo mais. Práticas que já na época, se eu não me engano, já não eram nem permitidas naquele tempo, né? Então, quais eram as pessoas que eram enviadas para aquele manicômio? Ou as pessoas mandavam mulheres que traíam o marido, novamente a relação com a Inquisição. Mulheres solteiras grávidas, que eles já consideravam prostitutas. Pessoas pretas que às vezes estavam numa situação de rua, ou não, né? Uma pessoa preta que simplesmente estava andando ali por um bairro que eles consideravam que não deveria essa pessoa estar ali, né? Eles mandavam para esse hospício, sabe como? Através do quê? Eles enfiavam as pessoas num trem, né? Num trem que passava e parava exatamente na frente do Colônia, que é o nome desse hospício. O trem parava exatamente na frente. E daí nasceu a expressão trem de doido, né? Porque as pessoas enfiavam essas pessoas ali, elas desciam, eram obrigadas a descer na frente do Colônia e ficavam internadas ali. A expressão trem de doido vem desse lugar. Eu não sei se já falei a localização, era em Barbacena, né? O Colônia. E inclusive tem a história de que eles vendiam os corpos dessas pessoas como... indigentes. Fugiu a palavra aqui. Como indigentes, né? Não identificados, né? Como indigentes mesmo. Para as faculdades, para as faculdades estudarem, enfim, biologia, medicina, sabe, dissecar, cortar, não sei o que lá. Tanto que a história de um funcionário ou uma funcionária no livro que fala que um dia chegou lá, num dia desavisado, né, que haviam declarado folga, e havia um amontoado de corpos no saguão, assim, na frente logo na entrada do Colônia. E ela não sabia, mas eles estavam enchendo, né, uma espécie de uma caçamba para mandar esses corpos para a faculdade, sem identificação, sem familiares saberem, sem nada, enfim, práticas terríveis. E ali você via novamente o cancelamento, entre aspas, né, ao que a sociedade não aceitava naquele momento. Mas eu queria usar esse fato para ligar ao filme que a gente assistiu. Nossa, sim. O Monstro. A gente viu esse filme, ele tá na Netflix, chama Monstro. E, gente, é muito bom, assim. Ele é um filme curto pros tempos de hoje, um filme de 1h40, né? Geralmente os filmes agora tem 2 horas e pouco. Se for o Zack Snyder, ixi, aí, rapaz. E aí o filme te coloca pra pensar em tudo isso. Você se vê julgando. Ele te coloca na cadeira do júri mesmo, assim, porque sim, a história começa do fim, assim, né? Tipo, começa do... Sem muito spoiler, vai. Dessa vez que não é sobre spoiler, vai. Aliás, não é sobre o filme. Sim, calma. Começa, tipo, no começo do filme, no trailer já fala disso, então eu vou ir muito na linha do trailer, que aí já começa com o menino preso, e aí depois o filme se passa durante o julgamento dele. Então tem, tipo, tem cenas da vida dele antes dele ser preso, né? E aí você fica, tipo, ali estudando o que tá acontecendo, né? E, mexeu comigo, assim, né? Porque a gente, às vezes, julga tanto... Tipo, não pensa nos pormenores que estão envolvidos nisso. É que se eu entrar aqui exatamente no que eu quero falar, eu vou dar um spoilão. Exatamente. Então eu não posso. Mas eu recomendo muito que vocês assistam, porque eu acho que é um tapa na cara, assim, quando você, tipo, toma a porrada do filme mesmo. Porque é isso, a gente não pensa de onde a pessoa veio, o que aconteceu, como ela chegou até aquele momento, por que aquilo aconteceu, qual é o background dela, de modo geral, criação, onde ela estava, tipo, eu cresci na periferia, na Zona Sul. Tipo, eu adoraria ser essa criança que fala, eu nunca vi uma arma na minha frente, nunca vi drogas, nunca vi um corpo. Gente, infelizmente eu já vi. Porque eu tava numa área, num bairro periférico, na Zona Sul de São Paulo, num período conturbado, tava indo pra escola e, tipo, na pracinha, que era o meu caminho todo dia, tinha um corpo, 6h30 da manhã, entendeu? Tipo, eu queria ter visto um corpo quando eu tinha 8, 10 anos de idade? Não queria.
mas eu vi. Então, tipo assim, a gente passa por muita coisa, a gente vem de realidades, sem contar coisas de casa, coisas de família mesmo. Então, assim, a gente vem de realidades diferentes, todo mundo vem de realidades diferentes. A gente não sabe como a pessoa chegou até aquele momento. Então, assim, a gente precisa ser um pouco sensível também e não pegar, por causa de um erro, você anular tudo que a pessoa é, tudo que ela foi, tudo que ela viveu, tudo que ela fez de bom, tudo que ela criou, por causa de um erro. Mas, lógico, levar em consideração a postura dela quando esse erro foi apontado. Olha, você errou. Putz, desculpa, eu errei. Tipo, então tá, ela tá pedindo desculpa, ela errou. Eu preciso voltar hoje a consumir tudo, a agir como se nada tivesse acontecido? Não, não é disso que eu tô falando. Porque a gente também não manda nos nossos sentimentos. Mas talvez você possa não tentar acabar com a vida da pessoa, ficar meses perseguindo e toda aquela coisa, sabe? E também, gente, é uma energia ruim que fica em volta de você. Tem uma coisa que a gente precisa pensar também, que quando a gente tá atacando as pessoas, quando a gente tá pensando em coisa ruim o tempo inteiro, essa merda desse governo, não sei o que lá, é você que tá pensando, é você que tá tomado por essa energia, é sua cabeça, é seu dia que estraga, é você que fica com dor no corpo, é você que não tem vontade de sair da cama, é você que tá envolto naquele ódio todo. Aquilo ali, às vezes, muitas vezes atinge a pessoa e tem outras vezes que as pessoas, quem cerca essas pessoas, tiram elas das redes sociais, ela nem tá acompanhando todo aquele ódio que tá acontecendo. Tipo, a Luísa Sonza, que tá fora das redes sociais há 2 meses já. Porque, tipo, o médico dela falou que era melhor pra ela ficar bem. A família dela resolveu que era melhor pra ela isso. E aí você tá lá, envolto no ódio pela Luísa Sonza. O dia inteiro xingando ela. Essa energia é tua, ela tá com você, ela tá estragando o seu dia. O de mais ninguém neste momento, entendeu? Eu acho que putz, é tanta coisa, assim, mais do que a energia fica com você. Eu acho que, por exemplo, o ódio à menina Luísa aí, pô, é infundado, assim. As pessoas que estão fazendo isso que merecem talvez esse cancelamento, mas se é que merece, se é que o cancelamento de fato existe, e a grande questão é se é que o cancelamento de fato resolve. Sim. Essa é a grande questão. Eu acho que o episódio de hoje ele é todo uma indagação filosófica sobre esse ponto. Resolve? Ajuda? Eu acho que temos casos e casos para demonstrar. Temos casos de pessoas que parecem ter se arrependido de fato. Tem caso de pessoa que sumiu, não voltou até hoje. Tem caso de pessoa que tacou foda-se, continuou falando e falando besteira atrás de besteira. E todo mundo tá lá seguindo, apoiando e dando like. Enfim. E essas pessoas vão da música ao esporte, né? E ao anonimato também. A pessoas do dia a dia, seu vizinho, tá ligado? Então a grande questão é essa forma, esse formato de cultura de cancelamento nas redes sociais resolve alguma coisa? Adianta? Isso é efetivo? De fato, isso é o que o Rashid estava falando? É aquilo que nos cabe? É o que está ao meu alcance aqui eu fazer isso? De fato é? Pode ser que alguns casos outros casos não. E eu acho que deve haver uma distinção, porque às vezes eu vejo as pessoas tratando do cancelamento de indivíduos da mesma forma que tratam de cancelamentos da indústria, de grandes marcas, né? De grandes logotipos bilionários, empresas unicórnio que têm milhões e milhões para investir em contenção de crise, e as pessoas vão para cima de indivíduos da mesma forma. Que às vezes a pessoa não tem como se defender, que às vezes vai sair na rua do outro dia e vai acontecer o que? Pode ser linchada, às vezes até a morte, como a gente já citou aqui hoje. Então, assim, quando a gente está falando de instituições, eu acho que a gente deve cobrar de um determinado modo. Porque as instituições têm dinheiro, tem pessoas lá que cuidam dessas coisas, deveriam ser inclusivas, deveriam estar preocupadas com a diversidade, e a gente vê marcas dando brechas e mais brechas aí, e eu acho que as instituições a gente deve tratar de uma forma, e com os indivíduos a gente deve pensar de outra forma. Mas tem um lance, né? Tipo, tem o ditado do NWA que fala que toda publicidade é boa. Então acho que a gente precisa pensar um pouquinho nisso, porque às vezes é tipo assim, gente, aconteceu, você vai lá, faz um post sobre, não tô falando que você tem que ignorar quando erram, tipo, você vai lá e fala, marca
fez, não sei, aconteceu, nananana, portanto eu não consumo mais, acabou e nananana. Aí você vai cobrar dos órgãos responsáveis em mais um post, em mais um lugar que você esteja, não sei se você tem um podcast, as suas redes sociais, nananã. Aí você vai lá e cobra uma atitude dos órgãos que tem que limitar isso. E aí, gente, let it go. Tipo, não pode ficar dando publicidade pra isso. Porque as pessoas... Porque às vezes quem tá lá... Aí você fica falando de fulano, falando de ciclano. Aí às vezes ela volta a existir por causa disso, sabe? Tipo, às vezes é um artista que nem tá num momento bom, mas por causa de todo mundo falando de um erro dele, vira não sei o que lá. Esse caso desse monte de racista do Instagram é sempre do mesmo jeito. A gente vai... É uma pessoa que tem 10 mil seguidores, fala uma bosta e fica todo mundo falando dela o dia inteiro e no fim do dia ela tem 20 mil. Sim, surge um monte de apoiador. Assim como surgiu no Avelar, levantando a hashtag Força Avelar, sabe? E esses casos aí. Essas pessoas do Instagram, elas compram seguidores também. Isso é a contenção de crise dessas pessoas. Elas compram porque elas não têm a menor vergonha. Enfim, elas são cara de pau também, tá ligado? Mas... eu acho que a gente deve pensar diferente. E eu acho que você falou, mas você pode postar, fazer um post. Mas a questão é essa: o post, tudo se pensa no post. Às vezes você posta num dia, a Dove fez não sei o que lá, o Carrefour fez não sei o que lá. Você posta num dia e no outro dia entra no Carrefour pra comprar um pacote de arroz, tá ligado? Então, e aí? O que vai causar mais dano e o seu post vai causar mais dano do que o seu dinheiro vai ajudar lá? Entendeu? Então, às vezes, tem outras atitudes que você pode tomar, porque nem tudo você precisa falar, nem tudo você precisa comentar. Porque eu acho que pra gente falar de algo, a gente tem que ter domínio do assunto. Pra você ir lá falar de um bagulho, você tem que saber do que você tá falando também. Tá ligado? Porque se vier os bicos sujos pra debater, você tem que saber debater também. Então, nem tudo você precisa falar, nem tudo você precisa opinar. E as redes nos trazem a falsa impressão de que a gente precisa falar sobre tudo. O que acontece? Tem um monte de gente falando sobre tudo e sabendo de nada. Então as pessoas... Eu não falo sobre tudo, só xingo o Bolsonaro. Não, tudo bem. Mas eu tô falando porque as pessoas precisam saber das coisas que elas estão falando também. Sim. Então você vai falar um bagulho, uma coisa que aconteceu, vai procurar a notícia primeiro, tá bom? Senão você vai estar só propagando, sabe o quê? Aquilo que você fala contra, as fake news, a desinformação e tudo mais. Então procure se informar. E pensa, eu sempre que vou postar sobre algum assunto, eu penso, preciso postar disso? Faz sentido postar isso? Quando esses assuntos polêmicos, assim. Mesmo quando às vezes ele dá uma patada para dar uma xingada no Bolsonaro. O que eu vou postar aqui, isso aqui é relevante de alguma maneira? Ou vai ser mais relevante para mim só? Porque eu vou ganhar um engajamento. Eu penso isso aí 30 vezes antes de postar algum bagulho, tá ligado? E nesse caso, fica aí o equilíbrio. Porque muitas vezes eu deixo de falar coisas não por bundamolismo, mas por sentir que aquilo que eu vou falar não faz sentido. Já foi falado. Já foi falado 800 vezes ou vai ser benefício só para minha rede social, não vai trazer diferença nenhuma para a situação. Então também tem isso também, pra gente pensar, tá? Só dando a informação completa, o serviço completo do filme Monstro, que a Dani começou no Monstro e terminou na Luísa Sonza. Ele é dirigido pelo Anthony Mandler e é uma adaptação de um romance escrito por Walter Dean Myers. Walter Dean Myers, se quiser abrasileirar o bagulho, certo? E os atores, o cara que faz o personagem principal é o Kevin Harrison, tem o A$AP Rocky no filme, tem o Nas, tem a Jennifer Hudson e tem o John David Washington, que é o filho do nosso querido Denzel, certo? É isso, vale muito a pena. Assistam esse filme aí, que eu acho que a parada dele ali, né, olhando uma figura geral, ele traz um pouco da reflexão sobre o cancelamento social. Então é isso, né, Rashid? Acho que foi esse episódio desconfortável. Acho que quem vai estar ouvindo vai ficar desconfortável também. Mas o desconforto é bom, porque tipo, bota pra pensar. É um desconforto de tipo... Nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Putz, vou ser mais cuidadoso comigo, com a sociedade que eu vivo, com as pessoas que vêm do mesmo lugar que eu, com as pessoas parecidas comigo. Vamos prestar atenção pra gente também não se tornar o que a gente vive discordando aqui, né? Exato. Pra gente não ficar igual eles também. Exato. Eles quem, né? Quando a gente fala de ficar igual eles também, de certa forma já tá... Pra mim é bem claro, é porque eu não vou ficar falando aqui. Mas quando a gente também tá colocando isso aí, tipo assim...
Vamos viver o bagulho e evoluir enquanto ser humano, vamos aumentar nossa capacidade intelectual independente dos outros, entendeu? Porque assim, é o que eu falei lá no começo, chega de ser da nossa agenda ser guiada, ser dirigida pelos bicos sujos desse país, pelo amor de Deus. Vamos criar nosso caminho aí. E é isso, Daniela, vamos encerrando por aqui as nossas transmissões desse dia. Sim, só falta a sua dica de hoje, Rashid. Tá bom, a minha dica de hoje é de um artista que inclusive já foi cancelado algumas vezes, que é por tratar de assuntos fortes, falar muitas besteiras no começo da sua carreira, né? Sejamos justos. É o Tyler, The Creator, lançou disco novo, com várias ideias de 1000 volts agora, um maluco que artisticamente realmente é genial, esse disco tá muito bem produzido. Eu ainda não desvendei todas as referências, as coisas das letras por ali, mas estou gostando muito, ouvi algumas vezes e recomendo também para que você ouça. Tyler, The Creator, o nome do disco é Call Me If You Get Lost, certo? Escuta aí o barato. E a minha dica hoje, agora oficialmente, gente, se você quer uma série levezinha... Você vai fazer isso de novo com as pessoas? Vou! Se você quer uma série bem levezinha, pra relaxar no fim do dia, assiste até dublado se você quiser. Jane the Virgin. Gente, eu terminei o último episódio, eu chorei o episódio inteiro. Não é que eu chorei numa cena, eu chorei em todas, porque tem aquele lance dos clichês de novela, né? Então tem tudo do clichê de novela. É mãe que vai embora, é mãe que volta, é filho que chama o vô de vô pela primeira vez, é casamento, é não sei o que. Filho que chama o vô de vô. Filho não, neto. É tipo assim, mano, é as coisas mais fofas do mundo. Chorei o episódio inteiro. É muito fofo, são 5 temporadas, não é curta, mas vale cada minuto. E eu tô recomendando agora, muito convicta, porque a gente falou por acaso no primeiro episódio que eu tava viciada em Jane the Virgin. E os e-mails do podcast estão lotados de defesa do Jane the Virgin, porque o Rashid não assiste, mas ficou aqui julgando a gente que gosta. Sim, jogo, continua. E aí agora, e todo mundo tá em defesa de Jane the Virgin. E eu tô aqui oficialmente falando, assistam, vale muito a pena. É isso, família, é isso. Da hora. Não assistam não, tá bom? É o seguinte, desculpa a cachorrada aí, ó. Vocês que são os cachorreiros de rua aí, nossos parça e nossas parças, desculpa as cachorradas no fundo aí, mas tem um cachorro aqui que ele tá trampando hoje, hein? Esse cachorro tá ralando, isso aí merece ração em dobro. Ele late, a cada 5 segundos ele dá uma latida, já faz umas 2 horas que ele tá assim. Rashid, eu quero te interromper que eu vou deixar mais uma dica, mas muito rápida. A gente falou sobre Inquisição. Não vale. Vale sim. A gente falou sobre Inquisição, essas coisas, e eu quero, se vocês puderem, ouçam o podcast Praia dos Ossos. É muito, muito interessante. É só isso, eu não vou nem entrar em detalhes. Boa. É isso aí então, família. Valeu, obrigado. Continue mandando sugestões de temas, feedback dos episódios e opiniões, camamesatrampo@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais, @cama-mesa-e-trampo, certo? Entre e compre na loja Foco na Missão. E ouça Rashid! Ouça Rashid para fortalecer. E também, se puder, se estiver interessado em business, fique de olho nas palestras, nos workshops, nas aulas, nos bate-papos que a Dani tá dando por aí, mediando, concedendo, participando e tudo mais. É uma garota da agenda cheia. Pra quem tá aí acompanhando, hoje, quinta-feira, Rashid comentando o final da NBA. Tipo, 9h30. Playoff, né? Final do playoff. Final do playoff da NBA. 9h30 no canal da Budweiser Brasil. Isso não é uma publi, a gente tá divulgando porque a gente gosta do que a gente tá fazendo. Também. E também o Rashid tem live vindo aí. Então fiquem de olho que logo menos a gente divulga. Um beijo. É nóis, família. Até o próximo. Paz.